Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para refletirmos sobre o Evangelho. O tema de Evangelho de hoje está no capítulo 24, itens 11 e 12. E o tema é: os sãos não precisam de médico. E quem falou isso foi Jesus, no Evangelho de Mateus. Jesus estava na casa de Mateus e ele estava comendo, se alimentando com algumas pessoas ali. E os fariseus passaram e viu que Jesus estava com algumas pessoas e eles questionaram os discípulos eles falaram: por que o vosso mestre, ele se alimenta e está sempre com publicanos e pessoas de má vida? E Jesus ouviu que eles fizeram esse comentário, e Jesus já completou e já respondeu. E falou: os sãos não precisam de médico. Porque os fariseus, eles se achavam que eles entendiam mais sobre Deus. Eles naquela época eram sacerdotes e eles entendiam que eles tinham mais sabedoria, mais conhecimento. E de fato eles tinham essa questão do conhecimento mesmo, mas eles não praticavam, eles se preocupavam muito com as práticas exteriores, como que as pessoas se comportavam, com quem que as pessoas andavam, mas eles não faziam o que eles deveriam fazer, que é a proposta divina, que é a proposta que Jesus nos faz, que é olhar para nós mesmos, para os nossos caminhos, para que a gente possa fazer esse trabalho de renovação interior, desse processo de transformação. Então eles tinham os olhares sempre voltados para o outro, e de fato tinham muitos conhecimentos, mas eles eram muito orgulhosos em alguns momentos, até egoístas, não é? Então Jesus disse: olha, se eles se consideram sãos, então não é para eles que Jesus tinha vindo, eles já não precisavam dos ensinos dele, não é? E quando Jesus, para a nossa reflexão, quando Jesus está se referindo aos enfermos, aos doentes, quem será que são esses enfermos que Jesus se refere? Ele se refere a todos nós, né, espíritos imperfeitos, e que as nossas enfermidades, as nossas doenças, elas são da alma, são do nosso espírito, não é? Então as nossas maiores enfermidades, nossos maiores desafios, eles moram na nossa dificuldade, principalmente de perdoar, na nossa dificuldade de compreender o outro, na nossa dificuldade de nos afastarmos do egoísmo definitivamente, nossa dificuldade de não sermos orgulhosos, de construirmos a humildade. Então, as nossas enfermidades, a que Jesus fala, são essas principalmente, porque é a partir dessas é que nós vamos ter as outras que vão refletir no nosso corpo, que nós vamos sentir. Na série André Luiz, nos livros das obras de André Luiz especialmente, porque nós vamos falar hoje também sobre enfermidade corporal mesmo. Então, o André Luiz, ele vai trazer em muitos exemplos nas obras dele, diversas obras, sobre essa questão que quando nós vamos reencarnar, existe um planejamento, existe um projeto do plano espiritual para nós, que nós estamos ali alinhados com esse projeto. E que quando nós, nesse projeto, no plano espiritual, com os espíritos benfeitores que nos acolhem, existe ali uma programação, um planejamento para as enfermidades que nós podemos desenvolver enquanto encarnados. As enfermidades da matéria mesmo, hipertensão, colesterol e outras massas oncológicas e tudo mais, e outras mais que nós temos a predisposição a desenvolver. E André Luiz, amparado pelos benfeitores amigos, ele vai nos trazer que, a despeito de nós termos essa predisposição, que vai estar ali em código genético, a nossa ancestralidade, ou seja, nossos pais, nossos avós, pega essa linha do tempo de código genético que nós temos, e a despeito disso, essas enfermidades, elas, especialmente as de ordem mais grave, mais aguda, elas vão se desenvolver ou não, porque elas vão depender da nossa trajetória.
do quanto que nós conseguimos fazer renovação interior, nos libertar de vícios, desenvolver virtudes. Aí nós podemos pensar assim, mas o Chico, um espírito de grande evolução moral que esteve entre nós, com todo o seu trabalho, isso é inegável para todos nós, toda a obra que o Chico deixou para nós, todo aprendizado, a vivência da doutrina, a vivência do cristianismo que o Chico vivenciou, ainda assim nós podemos pensar, o Chico tinha uma saúde muito frágil. Mas aí nós temos aquilo que a doutrina nos ensina também, que nós temos as expiações e nós temos as provações. E o Chico, enquanto espírito, provavelmente escolheu as suas provações, as suas enfermidades, que às vezes as provações que nós escolhemos, é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, são nossas professoras, educadoras, que nos ajudam a passar pelas nossas reencarnações. Nesse trecho do Evangelho, os Espíritos vão nos dizer, vão nos falar sobre a mediunidade. E por que Kardec vem trazer sobre a mediunidade? Porque nós sabemos que a mediunidade é de grande responsabilidade, nós sabemos que é uma faculdade, que todos nós, os Espíritos, vão nos dizer, Kardec nos ensina, nos educa e vai nos falar que todos nós temos a mediunidade em maior ou menor grau. E aí temos as mediunidades que são mais conhecidas, né, que são a mediunidade de cura, não é? Que tem as cirurgias espirituais, a psicografia, na figura do Chico, do Divaldo, a psicofonia, quando nós recebemos a mensagem do mentor, os trabalhos de desobsessão. Então, vamos trazer nesse trecho do Evangelho para que nós possamos nos recordar e aprender que a mediunidade, nós às vezes podemos questionar, né, porque somos espíritos imperfeitos e temos os nossos desafios encarnados e podemos questionar, porque vemos às vezes abuso no uso da faculdade mediúnica. Nós temos notícias, nós acompanhamos, e os espíritos vão nos dizer que é uma faculdade como outra, como nós falamos, como nós ouvimos e como nós enxergamos, e ficaria muito difícil de discernir quem poderia, quem não poderia ter mediunidade ou quem teria merecimento ou não. Kardec nos coloca desse jeito, como definir quem teria merecimento ou não de exercer a mediunidade? Então é uma faculdade em que todos temos em maior ou menor grau, assim como a fala, como ouvir, porque os Espíritos vão nos dizer, imagine se só pudesse falar quem pudesse dizer boas coisas. O que seria de nós? E os Espíritos vão nos dizer que a maioria de nós não poderíamos falar, não é? Então Deus, na sua infinita bondade e suprema inteligência, Ele nos dá o livre-arbítrio. E cada um de nós que vai ser responsável pelo que faz das suas faculdades, seja do ouvir, seja do falar, seja do enxergar, seja no uso da mediunidade. Cada um de nós que vai ser responsável, de acordo com as leis divinas que estão em nossas consciências, é como nós fazemos uso das nossas faculdades, é que teremos mais ou menos saúde, que desenvolveremos ou não virtudes, que estaremos estacionados ou que avançaremos. E a proposta divina é sempre que nós possamos evoluir, que nós possamos cada vez caminhar mais e evoluir. E os Espíritos vão nos dizer, nesse trecho do Evangelho também, vai nos dizer que Deus não quer que nós pereçamos, Deus não quer que nós caiamos, Deus não quer que nós soframos. Muito pelo contrário, Deus nos criou, como nos ensina a doutrina espírita, nos criou espíritos imortais. Então, se nós somos imortais, Deus não quer que nós soframos, porque estaremos vivos, temos vida do espírito para a imortalidade. Então, Deus quer o nosso bem, que nós possamos, assim Ele criou as suas leis, e a reencarnação, por exemplo, é uma infinita bondade divina. Porque se nós temos livre-arbítrio, e se nós erramos, e se nós nos equivocamos, nós temos a possibilidade de sempre poder ter um recomeço. Tudo na inteligência divina nos alerta e nos convida para isso, para que nós possamos perceber que é possível recomeçar. Então hoje nós estamos já caminhando, daqui a poucas horas, para o final desse dia, que termina meia-noite. E 00:01 já é o início do dia.
E vejo que tudo é numa cadência, não é de forma abrupta, é de forma sutil, de forma delicada. Deus é silencioso, é calmo, é tranquilo, não é nada abrupto. Então nós vamos aos poucos caminhando para o final do dia, mas 00:01 já começa o dia, né? Para que a gente possa ter novas esperanças e para que possa, numa cadência, ir amanhecendo, até que o sol chega ao meio-dia, como a gente fala, sol a pino, que é o ápice do dia. E aí 00:01 começa a anoitecer. Começamos a caminhar em direção ao anoitecer. Então assim é a inteligência divina. Deus quer o nosso bem. A pedagogia divina, ela nos convida ao aprendizado sempre. E depois eu vou ler um trechinho do livro do De Luca, que fala o médico de almas. Ele vai nos falar que a enfermidade física, a enfermidade da alma, ela é professora e que nós precisamos acolher a enfermidade como uma professora. Nesse trecho, De Luca vai nos falar que Jesus nunca nos abandonou, esteve conosco o tempo todo e que Ele é o bom pastor. Ele fala que está conosco o tempo todo, que nenhuma das ovelhas se perderá e Ele, nesse trecho, De Luca vai nos falar que Deus, que Jesus conhece até a quantidade de fios e cabelos da nossa cabeça. Está conosco para o tempo todo. E isso é tão verdade quando nós vamos na Gênesis, lá no capítulo, se não me engano, já bem no finalzinho, no final dos tempos, não vou me lembrar o item, mas os Espíritos vão nos falar que Deus permeia o seu pensamento. Eles falam do pensamento de Deus, que o pensamento de Deus permeia todo o universo, que está vibrando em todo o universo. E eles vão falar com riqueza de detalhes, vão falar do fluido cósmico universal. Porque o que nós temos no universo? Nós temos os espíritos, que somos nós, tudo que não é espírito é matéria. Então a matéria primitiva nós temos que é o fluido cósmico universal. Então o universo, nosso planeta Terra e toda a formação do universo que é matéria, vem do fluido cósmico universal. Então o que faz que o universo tenha essa cadência, como eu disse, de nós estarmos caminhando para o final do dia, depois a gente começa o dia, tudo isso tem uma cadência, um relógio universal, que tem uma cadência, que tem um rigor. E os Espíritos vão nos dizer, lá em A Gênese, que isso só é possível por conta do pensamento de Deus, comandando esse fluido cósmico universal que comanda o universo. Senão o nosso universo seria como um relógio sem pêndulo. O que é relógio sem pêndulo? Não teria ritmo nenhum, não teria cadência nenhuma, não teria esse rigor, não teria esse ritmo e essa certeza que nós temos que amanhã o sol estará aqui. Porque existe o pensamento de Deus permeando todo o universo. Na Revista Espírita de 1866, de maio, os Espíritos vão nos falar, Kardec vai nos trazer que Deus está em toda parte. E quando ele fala em toda parte, é em toda parte. Está conosco o tempo todo, o pensamento de Deus. Nós estamos, os Espíritos vão nos falar, nós estamos mergulhados no pensamento divino. Olha, gente, que bonito. Eu estava vindo e eu vim pelo Saboal, porque quando a gente vem, eu moro na Porta do Sol e já pega a Castela, agora está tendo a obra no acesso. A gente não chega a tempo. Temos problemas com trânsito e tudo. Então eu venho pelo Saboal. E quando eu ainda peguei um pouquinho do pôr do sol vindo pelo Saboal. E eu fiquei pensando nisso. Gente, que incrível a gente sentir que o pensamento de Deus está ali, nesse pôr do sol que está acontecendo, o sol se pondo, a noite chegando, escurecendo, e a gente sabe, olha, tudo isso está acontecendo, está sendo regulado, porque é o pensamento de Deus. Isso não é incrível? Em cada célula do nosso corpo, nós todos que estamos aqui, estamos mergulhados no pensamento divino, na luz que pode chegar até nós, que vem por conta de elétrica, tudo isso é pensamento divino. E não é muito difícil nós, que já estamos aqui, talvez para quem estivesse no tempo encarnado, no tempo de Jesus,
ou encarnado no tempo de Kardec, ouvir isso pudesse parecer algo muito difícil de compreender. Mas nós hoje, com toda a tecnologia que nós temos, isso é tão claro, não é? Porque se a gente pega o nosso celular e temos um arquivo que está no computador, com o Bluetooth a gente transmite. E a gente não vê isso sendo transmitido e em questão de segundos está o arquivo no nosso celular. Então, isso é tão incrível e tão maravilhoso. Mas a pedagogia divina, ela vem para nos dizer que nós precisamos aprender a acolher a dor, acolher o sofrimento. E como nos fala o Evangelho, é preciso o bem sofrer. É preciso que a proposta divina, porque se nós estamos sofrendo, não é que Deus quer que nós soframos, se nós estamos sofrendo, se nós estamos com enfermidades físicas, se nós estamos passando por algum processo dessa ordem, é porque em algum momento a doutrina nos ensina é que nós nos afastamos das leis de Deus. E a pedagogia divina olha, vamos recomeçar. Recomeçar não é fácil, é doloroso. Quando a criança na escola, nós que somos pais, avós e que já fomos criança, se repetimos de ano alguma vez, é difícil, é dolorido, porque, poxa, os amiguinhos, a maioria foi tudo embora, eu vou ter que fazer novos amigos e pior, ter que fazer a lição tudo de novo. Então, quando a enfermidade bate à nossa porta, uma doença, ela vem um filho que tem algum problema, que vem nos trazer algum problema, um filho que nos oferece algum desafio, ou um esposo que nos oferece um desafio de compreensão, ou uma esposa, ou uns pais que já estão enfermos e já estão doentes, está difícil o convívio, a enfermidade, o convívio. É a lição da compreensão que nós não aprendemos ainda. É a lição da humildade que nós não aprendemos ainda. E por isso que é tão difícil, porque a gente se sente como se a gente não consegue entender de forma clara e objetiva, raciocinada, que eu já estou refazendo aquela lição. Não conseguimos entender isso. Então dói porque é um incômodo, é enfadonho às vezes, é difícil, é desafiador. E às vezes essa lição já veio de outra forma. Já veio às vezes num casamento anterior, em outra existência, ou já veio naquele filho que às vezes era um companheiro que nós não entendemos e agora veio como filho para que a gente possa compreendê-lo. Os nossos pais, às vezes nós não fomos bons filhos na adolescência, agora a gente precisa ser bons filhos na fase que eles estão idosos, nós precisamos compreendê-los e é uma troca agora. Então, é acolher essa dor, assim é a pedagogia divina, nos convidando para a resignação, para o bem sofrer, para tentar compreender o que essa enfermidade está querendo me ensinar. O que esse filho está querendo me ensinar que eu não aprendi ainda. Será a compreensão? Será a humildade? Será a paciência? Eu acho que eu já trouxe aqui uma vez e a minha mãe, antes ela falou que ela pedia muito paciência para Deus. Ela falou, agora eu não peço mais, isso já faz alguns anos. Porque ela falou, pedir paciência e me dar motivo para exercer a paciência, né? Os desafios que me conduzem ao exercício da paciência. E muitas vezes, quando nós reencarnamos, nós pedimos a paciência, nós pedimos que Deus nos ajudasse a desenvolver a tolerância. Então, as enfermidades, quer maior exercício da paciência do que ser paciente? Porque o médico pode dar a medicação, a gente pode fazer as sessões de fisioterapia, a gente pode fazer as sessões de quimioterapia, a gente pode fazer imunoterapia, o que quer que seja, mas a gente precisa confiar que o nosso corpo vai reagir, que as nossas células vão entender que elas estão ali para se multiplicar, para promover a nossa imunidade, colocar a imunidade lá em cima e reagir, e a gente ser ali curado do que precisa ser curado. Ou não vai acontecer isso. Vai ser um aprendizado de ordem moral, exercício da paciência, da compreensão, e vai ser ali que de repente vai nos conduzir ao desencarne, porque chegou a nossa hora. Então, a doutrina espírita, ela vem como uma amiga, com a proposta divina do Evangelho de Jesus, redivivo, né, o cristianismo redivivo, para nos esclarecer sobre tudo isso.
para que a gente tenha essa clareza mental de que todos os dias nós nos esquecemos, porque a despeito de nós sabermos que confiamos que amanhã o sol vai estar aqui, que acreditamos que nós todos estaremos aqui, mas pode ser que não. E é por isso que a proposta divina é que nós tenhamos essa clareza de que hoje é o melhor dia para que a gente possa ser mais compreensivo, hoje é o melhor dia para ser calmo, hoje é o melhor dia para tentar perdoar, porque é um processo, não é? Hoje é o melhor dia para nós fazermos o que precisa ser feito e deitar com a nossa consciência tranquila de que nós podemos desencarnar hoje e que ninguém tem nada a reclamar de nós. Não de forma consciente, não que nós nos lembremos, porque espíritos imperfeitos que somos, ainda temos muito trabalho pela frente, até chegarmos à condição de espíritos crísticos. E dentro da pedagogia divina, nós não podemos nos esquecer que tudo que está ao nosso redor e à disposição, família, trabalho, amigos, todos são ferramentas divinas que são colocadas no nosso caminho. Muitos são nossa escolha e muitos o plano espiritual tão amoroso, justo e bondoso nos coloca como ferramentas para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir e para que nós possamos chegar numa condição como Jesus, quando já estava no final da sua missão, da sua trajetória, ali já estava, se não me falha a memória, na ceia, e aí Filipe pergunta para Jesus e fala: mestre, o senhor vai embora, né? Estava difícil, estava desafiador. Ele falou: mestre, nos apresenta o Pai então, porque nós vamos ficar sozinhos. Se o senhor vai embora, nós vamos ficar sozinhos. E Jesus falou para eles: olha, o Pai está em mim como eu estou no Pai. Tudo que eu faço é representando, é em nome do Pai. Então, como nós dissemos na Gênese, que Deus está conosco o tempo todo. Ele vibra conosco o tempo todo. Mas e por que será que nós não percebemos? É porque nós não temos essa condição evolutiva como Jesus, que sentia Deus o tempo todo, vibrando o tempo todo. O Pai estava nele o tempo todo e Ele está conosco todos. É que nós precisamos evoluir, passar pela pedagogia divina, que nos oferece infinitas oportunidades, para então, cada vez, pouco a pouco, nós irmos sentindo Ele que está conosco o tempo todo. O pensamento divino está conosco o tempo todo. E, às vezes, quando mais focados, quando mais concentrados, com o nosso pensamento elevado, no momento de prece, por exemplo, é que nós conseguimos sentir um pouquinho ali do que é a presença divina e já é tão maravilhoso. Imagine se fosse assim o tempo todo, porque Jesus era assim o tempo todo. E esse é o nosso objetivo, chegarmos à condição de espíritos relativamente perfeitos, espíritos crísticos, e ampliar cada vez mais, não só no momento da prece, né? Nos sentirmos equilibrados e conectados com Deus, com o plano espiritual, cada vez mais. Essa é a proposta, esse é o convite da doutrina espírita aí. Isso passa pelo nosso exercício da fé, da confiança em Deus através da prece, que na revista Espírita os Espíritos nos falam. A gente não precisa gritar, a gente não precisa falar de forma mais alta, porque Deus está conosco o tempo todo. Então, Ele conhece os nossos pensamentos e sabe as nossas necessidades mais profundas. Mas, como o Pai amoroso, nós temos o livre-arbítrio. E Ele nos deixa agir como nós entendemos melhor. Para então, aí a gente entender que precisamos reparar, recomeçar e compreender como o dia e a noite todos os dias. E o nosso aprendizado passa pelo exercício do perdão diário, que não é fácil. Precisamos exercitar o perdão. As nossas enfermidades, os Espíritos nos falam, André Luiz nos fala, muitas das enfermidades que nós temos físicas, elas passam ali pelo exercício do perdão. Nós precisamos perdoar e ser perdoados, e precisa ser exercício diário. E não possamos nos esquecer do recurso da prece, porque a prece vai nos dar força para exercitarmos o perdão. Eu vou ler 2 trechinhos desses livros, trouxe
do livro A Cura, do Chico, com vários espíritos. Eu vou trazer um trechinho, e nesse trecho que eu vou ler, ele fala: entrega-te a Deus. É Emmanuel que traz essa mensagem, e Emmanuel vai nos falar: procuraste remédio para o mal que te aflige, repouso demorado ampliou-te a aflição, longas explicações aumentaram-te a dor. A gente justifica, né? Então aumenta a dor. Companhias aos montes fizeram-te mais só. Detente, ora e reflete, contemplando-te a ti mesmo. Se pretendes curar-te, busca entregar-te a Deus. Porque Ele está conosco o tempo todo. É a gente que precisa se entregar a Ele. E para a gente finalizar nossa reflexão do Evangelho de hoje, eu vou trazer um trecho desse livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus, e é um trecho que é uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E ele fala: se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontramos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura das vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física, o que encontramos sempre, ou eu que estou frisando, é um espírito enfermo, necessitado de amor.